Estados Unidos ao vivo, o presidente Joe Biden diz que vai falar com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o incidente com o balão. A gente recebe agora o Thiago Américo. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo. Boa manhãzinha de sexta-feira para você. O que mais disse Joe Biden sobre o assunto, sobre mais essa situação delicada com o país asiático, hein? Olá, Adriana, para o Thiago, um bom dia para vocês que estão também ligados aqui na Jovem Pan. Foi a primeira vez que o presidente norte-americano falou em cadeia nacional a respeito desses balões chineses, principalmente aquele balão maior que foi visto no céu dos Estados Unidos, visto também em diversas regiões bem próximas dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. Esse balão que foi abatido no dia 4 de fevereiro, depois de ter atravessado o Alasca, áreas sensíveis militares dos Estados Unidos, até chegar à Carolina do Sul e ali ser abatido por caças americanos. O presidente Biden falou que não vai pedir desculpas sobre esse episódio em que os caças derrubaram esse balão chinês. Inclusive, as autoridades americanas disseram que, quando analisaram esse material que caiu no mar, encontraram inclusive trem de pouso e mecanismos de espionagem. Porém, o presidente norte-americano falou que quer uma conversa assim com o presidente chinês e que não pretende fazer uma nova guerra fria entre as duas maiores potências econômicas do planeta. O presidente Joe Biden também falou sobre os objetos voadores não identificados que foram encontrados no céu dos Estados Unidos e também do Canadá e que foram abatidos por caças norte-americanos. Um custo de 1,5 milhão de dólares para que esses objetos fossem danificados. Mas pela primeira vez, o presidente americano disse que esses 3 objetos que foram abatidos depois desse grande balão chinês não têm relação com a espionagem chinesa. Foi a primeira vez que Biden falou abertamente sobre isso. Ele disse que esses equipamentos, esses objetos, pertencem a estudos meteorológicos. O presidente norte-americano também falou que vai se dirigir para a Polônia no próximo dia 20, nessa data em que se aproxima o início da invasão russa à Ucrânia. Adriana. Segue acompanhando esse assunto bastante diferente, não é, Thiago Américo? Curioso. E daqui a pouco você volta aqui ao Jornal da Manhã com outros destaques dos Estados Unidos. Fábio Piperno, esse caso dos balões, hein? Faz bem Joe Biden de pelo menos conversar com Xi Jinping, o quanto essa situação de agora dificulta ainda mais a relação Estados Unidos-China, hein, Piperno? Adriana, eu acho que eles fazem muito bem em conversar sim, até porque, veja, essa crise dos balões talvez seja até um episódio menor se a gente considerar toda a cesta de problemas que as duas superpotências têm que tratar. Primeiro, a guerra da Ucrânia. Esses dois países estão em lados diferentes, né? Os Estados Unidos apoiando a Ucrânia, a China muito próxima da Rússia, inclusive comprando bastante petróleo russo, o que de certa forma permite a Moscou se manter em pé. Aliás, a Rússia teve até índices econômicos muito favoráveis em 2022, porque olha só que paradoxo, né? Ela sofre de um grande isolamento imposto pelas potências ocidentais, ao mesmo tempo em que entra mais dinheiro, porque as cotações da energia acabaram subindo. Então ela perde de um lado e ganha muito mais do outro. Tem também a questão muito sensível de Taiwan. Inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, o novo presidente, um republicano, planejou uma viagem a Taiwan. Então, o que obviamente aborrece demais Pequim. Então é claro que há muitos problemas, eles têm que conversar bastante. O Cristiano Vilela, também a gente queria tentar entender se fez bem Joe Biden de derrubar os balões chineses e também se pode dizer que realmente são chineses ou se ele se precipitou em responsabilizar, em endereçá-los ao país asiático, Vilela. Olha, Adriana, eu vejo 2 pontos que são valiosos de serem destacados. O primeiro chama a atenção porque esse tema OVNIs é um tema que mexe com o imaginário popular. Então, nos últimos dias, tivemos uma enxurrada de teorias de que extraterrestres e alienígenas estariam adentrando por diversos pontos do planeta. Então, isso realmente marcou bastante as falas havidas nos últimos dias pela sociedade, a ponto de que as forças de segurança dos Estados Unidos e agora o próprio presidente Joe Biden tiveram que fazer algumas manifestações no sentido de colocar claramente
que não tem nada a ver com o assunto extraterrestre. O segundo ponto, envolvendo mais precisamente a China, ele vai justamente na linha do que o Piperno colocou, que já existe uma série de problemas, uma série de questões no âmbito comercial, no âmbito das relações diplomáticas, a serem dirimidas entre as duas potências, e não vale a pena colocar mais esse ponto. Num primeiro momento, os Estados Unidos precisou, inclusive, tomar uma medida de força, até para demonstrar como quem diz assim, olha, entrou no meu território, eu vou abater. Então, mandou um recado à China nesse sentido. Mas não interessa aos Estados Unidos, tampouco à China, que se bote tanto fogo nessa fogueira e que, diante dos conflitos e da disputa no campo econômico e diplomático, o que vale a pena é deixar um pouco esse assunto de lado, porque os recados já foram passados de parte a parte.